Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o professor André Pucciarelli novamente e vamos aqui para mais um assunto sobre termodinâmica, certo? Hoje nós vamos falar aqui sobre o enunciado de Kelvin, Planck e Clausius. Esses enunciados aqui, eles são praticamente a base da segunda lei da termodinâmica, e tudo que a gente fala daqui pra frente, por exemplo, tudo que a gente já falou sobre ciclos termodinâmicos, tudo que a gente vai falar aqui sobre segunda lei da termodinâmica, partem desses dois enunciados aqui, que são observações que o Kelvin, Planck e o Clausius observaram, que praticamente embasaram toda a termodinâmica a partir da segunda lei. Certo? Então, o que eles querem dizer aqui? Tá? Então, tudo que a gente já falou aqui sobre ciclo de refrigeração, bombas de calor, motores térmicos, os links vão estar aqui na descrição. Tudo isso aqui vai partir do enunciado de Kelvin, Planck, como eu falei para vocês. Então, primeiramente, a gente vai ter diversas perguntas que nós vamos ter que responder e que nós já fazíamos lá atrás, que esses dois enunciados vão conseguir responder aqui pra gente, certo? Então, vamos pensar assim, você já se perguntou por que quando nós temos um ciclo motor, por exemplo, como mostrado por aqui, primeiramente vamos explicar esse ciclo aqui. Então nós temos um reator nuclear, tá? Que ele é demonstrado por essa cor laranja aqui. Esse reator nuclear ele vai servir para acrescentar calor no nosso processo. Tá? Então no nosso que a gente tem isso de Rankine, que a caldeira ela foi trocada aqui por um reator nuclear. Certo? Então o que está acontecendo aqui? Esse calor ele vai estar evaporando esse fluido que vai estar aqui dentro desse ciclo em azul. Tá? Esse ciclo em azul ele vai lançar aqui o vapor para a turbina. A turbina vai fazer o que? Produzir trabalho, ou seja, a partir do gerador que vai gerar energia elétrica. O condensador ele vai retirar calor aqui de dentro do meu ciclo. E a bomba vai fazer a movimentação desse ciclo aqui em azul. Certo? Mas você já chegou a se perguntar por que a gente tem o condensador e por que a gente tem a bomba? Certo? Como nós já falamos anteriormente, a eficiência ela é dada pela quantidade de calor que nós inserimos aqui dentro no nosso aquecedor, dividido, na verdade, pelo trabalho gerado aqui na turbina. Certo? Então, quanto maior for o trabalho gerado na turbina, melhor a gente está reaproveitando esse calor aqui. Certo? Mas por que então a gente tem esse calor liberado aqui no condensador e na bomba também? Certo? Você já se perguntou por isso? Então a gente teria uma eficiência de 100%. Tá? Mas por que a gente não consegue isso? Por que em nenhum processo a gente vai ter eficiência de 100%? Então tudo isso a gente vai conseguir responder a partir desses enunciados. Certo? Uma outra pergunta que fica pra gente também é por que em um ciclo de refrigeração, como o que nós temos aqui, então vamos explicar aqui esse ciclo de refrigeração. Nós temos um compressor que ele vai fazer a movimentação do meu gás, tá? Ele vai comprimir o meu gás e ele vai ser esse gás vai ser lançado para um condensador, onde eu vou condensar esse meu fluido. Toda essa explicação a gente tem na nossa aula de ciclo de refrigeração aqui na descrição. A partir disso nós vamos passar por uma válvula de expansão, que essa válvula de expansão então ela vai ter a função de diminuir a pressão do meu fluido, e aí depois a gente passa por um evaporador, que como o nome já disse, ele vai evaporar esse fluido que sai da válvula e reinicia o ciclo lá no compressor. Certo? Mas como a gente já sabe, compressores e bombas eles gastam energia. E a gente está interessado aqui em retirar a máxima quantidade possível de energia aqui do evaporador, gastando o mínimo possível de energia no compressor. A gente está partindo, tirando energia de um reservatório frio, por exemplo, de dentro da nossa geladeira, e jogando para uma fonte quente que seria o exterior, o ambiente da nossa cozinha, por exemplo. Só que por que a gente não consegue fazer isso de uma forma espontânea? Por que a gente precisa de um compressor gastando energia elétrica, e como a gente sabe não é pouco, tá? Quem tem geladeira sabe que não é pouco. Por que a gente realmente precisa desse compressor para realizar esse processo para a gente espontâneo? Tá? Então, dois enunciados, essas duas que a gente já tem, que a gente observa no nosso PCA e Planck. Então, primeiramente, vamos falar aqui sobre o enunciado de Kelvin e Planck. São duas pessoas, tá? Então, foi o enunciado de Kelvin, o Kelvin e o Planck. São duas pessoas diferentes. Então, o que eles perceberam? Eles perceberam que se nós temos um reservatório quente, por exemplo, que a gente vai considerar ele como um reservatório quente, esse reservatório ele vai trocar calor com um ciclo. Por exemplo, então esse meu reservatório quente, ele vai ser lá o reservatório da minha caldeira.
tá? Da minha caldeira do meu reator nuclear. Então essa caldeira vai inserir calor no meu ciclo de Rankine que eu tinha lá inicialmente, tá? Só que aí esse processo, qual que é a função dele? Ele vai gerar trabalho, por exemplo, como a gente tinha lá na turbina. Só que se nós tivéssemos só esses dois componentes, esse processo seria completamente impossível. Por quê? Porque isso condizeria que eu ia ter um ciclo motor com eficiência de 100%, ou seja, eu não tenho aqui um reservatório frio, ou seja, eu não tenho o meu condensador trocando calor com o ambiente e retirando o calor do meu ciclo. Certo? Então, esse processo aqui, ele é impossível, porque a gente não tem um reservatório frio aqui que vai fazer com que eu retire o calor excedente. Certo? Então, sempre vai ter uma forma de eu perder essa energia, parte dessa energia, para que eu não tenha rendimento 100%. Certo? E essa é uma observação que sempre a gente pode perceber em qualquer aplicação motora que nós temos, seja ciclo de Rankine, ciclo de Otto, ciclo de Brayton. Todos esses ciclos motores apresentam eficiência menor do que 100%, ou seja, menor do que 1. Certo? Isso é impossível. Então, se a gente voltar lá no nosso ciclo de Rankine que nós temos aqui, então, se a gente não tivesse o condensador e se a gente não tivesse a bomba, esse processo seria completamente impossível. Tá? Não tem como eu pegar toda essa energia transmitida, que é gerada aqui no meu evaporador aqui, e transformar em trabalho na turbina. Sempre vai existir algum tipo de perda de calor, certo? De alguma forma. Certo? Então, sempre vou ter um reservatório frio. E esse é o enunciado de Kelvin Planck, ou seja, coloque aí na sua cabeça. Rendimento 100%, infelizmente, não existe. A gente pode tentar fazer o máximo para se aproximar deles, mas a gente não consegue, certo? E é uma pena, claro. Mas, agora a gente vai falar aqui sobre o enunciado de Celsius. O enunciado de Celsius, ele condiz mais com os ciclos de refrigeração, certo? Da mesma forma que o enunciado de Kelvin Planck fala que um ciclo motor não pode ter eficiência de 100%, o enunciado de Celsius ele diz o seguinte: vamos imaginar aqui agora que a gente tem aquele mesmo reservatório quente, vamos pensar que o ambiente em que a gente vive é um reservatório quente, com uma certa temperatura, e nós temos um reservatório frio, certo? Então, um reservatório frio, vamos pensar que é dentro da geladeira. A geladeira ela tem uma temperatura menor e a nossa intenção é o quê? Retirar calor de dentro da geladeira e jogar para o exterior, certo? Só que aí então eu vou desenhar aqui o processo que tem que acontecer dentro da geladeira para que isso seja possível. Então eu quero fazer o quê? Retirar calor de dentro da geladeira e jogar para o ambiente. Só que sem que tenha a existência de trabalho sendo inserido dentro do meu ciclo, esse processo ele é impossível também, certo? Então não é possível que eu retire calor de um reservatório frio e a partir de um processo jogue em um reservatório quente sem que haja a produção, sem que seja produzido o trabalho e seja inserido aqui dentro do meu ciclo. Tá? Ou seja, isso não é possível sem que haja um compressor fazendo essa movimentação, fazendo com que esse ciclo seja possível. Certo? Então, isso infelizmente também não é possível, porque seria ótimo nós termos uma geladeira que a gente consegue, de uma forma espontânea, que a gente consiga tirar o calor dentro dela e jogar para fora. Certo? Então, infelizmente isso não é possível. E isso, claro, a gente consegue demonstrar dentro de um ciclo de refrigeração. Ou seja, se nós não tivéssemos esse compressor aqui fazendo essa movimentação desse meu fluido aqui, esse processo ele não aconteceria de forma espontânea. O que aconteceria de forma espontânea? Se a gente tiver o calor sendo transferido de um reservatório quente para um reservatório frio diretamente. Ou seja, se essas duas flechas aqui, a vermelha e a azul, elas estivessem invertidas, é claro, a gente consegue retirar calor de um reservatório quente e passar para um reservatório frio espontaneamente. A gente consegue perceber isso, claro. Vamos imaginar isso de uma forma diferente. Imagina que nós tenhamos um pedaço de metal que ele está a 800 graus Celsius e a gente vai colocar ele aqui em cima da mesa. Tá, o que a gente consegue fazer? A gente sabe que como ele está mais quente do que o ambiente, ele vai transmitir calor para o ambiente. E esse processo acontece de forma espontânea, ou seja, eu estou pegando essa energia quente do meu corpo e estou passando para o ambiente, que ele está a uma temperatura mais fria. Só que o processo inverso ele não é possível de se acontecer espontaneamente. Ou seja, eu não consigo aquecer mais ainda, eu não consigo resfriar o ambiente a partir de uma
de uma peça mais quente que ela. Ou seja, eu não consigo transferir energia para ele sem que tenha alguma forma de eu fazer isso, sem que tenha algum trabalho sendo envolvido, certo? E isso, claro, a gente percebe sempre nos ciclos de refrigeração, certo? Então, o enunciado de Kelvin Planck e o enunciado de Celsius, eles são a base da segunda lei da termodinâmica e dos ciclos termodinâmicos também. Tá? Só que esses dois, eles estão muito bem conectados. Vamos pensar aqui primeiro dessa forma. Tá? Então, quando a gente viola um dos enunciados, a gente está violando o outro. Então, vamos fazer uma análise aqui. Tá? Então, a gente tem dois reservatórios, um quente e um frio, e eu vou colocar dois ciclos entre esses dois reservatórios. Então, eu estou desenhando esse ciclo aqui. Ele vai fazer uma troca de calor com o reservatório frio, que a gente vai chamar de calor frio, e da mesma forma eu vou fazer uma troca de calor com esse reservatório quente aqui, com um calor QF também. Tá? A gente já vê que o enunciado de Celsius aqui ele já está sendo violado. Por quê? Porque eu estou retirando o calor de uma fonte fria e estou jogando ele para uma fonte quente. Só que nenhum trabalho está sendo aplicado aqui, certo? Então o enunciado de Celsius já está sendo violado. Tá? Então agora vamos desenhar aqui o segundo ciclo termodinâmico aqui, o segundo ciclo que vai acontecer, e esse ciclo vai ser o ciclo motor. Tá? Então eu vou fazer uma troca de calor aqui com um reservatório quente. Eu vou ter um trabalho sendo gerado. Se eu não tiver nenhuma troca acontecendo aqui entre o ciclo e o reservatório frio, o enunciado de Kelvin Planck ele vai estar violado aqui, certo? Então por isso que eu tenho que ter essa troca de calor acontecendo aqui, tá? Entre o ciclo e o reservatório frio. Só que, como a gente está vendo, só o enunciado de Celsius aqui está sendo violado. Então, vamos imaginar o seguinte, isso é um pouquinho difícil de enxergar, mas vamos tentar analisar, tá? Então, e vamos imaginar que a gente tem um ciclo que ele é formado por esses dois ciclos, tá? Não, sem o reservatório quente. E o reservatório frio, tá? Então todas as trocas de calor que estão sendo feitas externamente são a troca de calor aqui com o reservatório quente e com o reservatório quente entrando no meu ciclo. E eu vou ter um trabalho saindo aqui. Tá? Como essas duas trocas de calor elas estão dentro do meu ciclo principal, que está dentro do pontilhado, então eu não vou considerar elas na minha análise. Tá? Então o que está acontecendo aqui? Eu tenho uma troca de calor acontecendo diretamente com um reservatório, tá? E uma troca de calor acontecendo com o mesmo reservatório. Ou seja, eu vou considerar que essa troca ela está acontecendo só está acontecendo uma troca. Tá? Então eu vou considerar essas trocas aqui meio que somadas, elas vão ser consideradas uma troca só. E o que está acontecendo? Esse processo aqui ele está trocando calor com a fonte, com o reservatório quente, e ele está produzindo apenas trabalho. Ou seja, esse processo aqui em pontilhado ele está violando o enunciado de Kelvin e Planck. Ou seja, porque ele está trocando o calor com somente um reservatório, que é o reservatório quente, e ele está fazendo somente trabalho. Como seria esse processo aqui se ele não tivesse violando o enunciado de Kelvin e Planck? Ele estaria aqui fazendo uma troca de calor com um reservatório frio. Tá? Ou seja, estaria perdendo calor para um reservatório frio. Então, esse ciclo aqui, esses dois ciclos juntos, violando o enunciado de Celsius, ele está violando então os dois enunciados. Tá? Então, por isso que os dois estão conectados. Quando você viola o enunciado de Celsius, você viola diretamente o enunciado de Kelvin Planck. Quando você viola o enunciado de Kelvin Planck, você viola o enunciado de Celsius. E essa é a explicação para isso. Então, a gente não consegue ter eficiência de 100% e a gente não consegue trocar calor de uma fonte fria para uma fonte quente sem que a gente insira trabalho dentro do nosso ciclo, certo? Seria muito mais fácil a nossa vida se isso acontecesse, mas infelizmente não é. Então, se vocês ficaram com alguma dúvida, por favor, deixem aqui nos comentários. Não deixem de seguir o nosso canal, certo? Se alguma coisa ficou mal explicada, eu deixo explicado para vocês nos comentários. Grande abraço, pessoal. Tchau, tchau. E não deixem de assistir as próximas aulas que eu tenho aqui na descrição. Abraço.